Muito se tem falado ultimamente sobre o nome de Jesus. Não apenas sobre as supostas virtudes atribuídas ao mesmo, mas talvez muito mais sobre a forma original do nome do mais afamado personagem do Novo Testamento. Uma questão de mera nomenclatura não deveria, assim, chamar tanto a atenção, mas em se tratando de um personagem tão celebrado como ele, parece natural que as pessoas tenham curiosidade sobre como seus pais, familiares e amigos o chamavam quando supostamente teria vivido entre nós. O nome pelo qual ele é mundialmente conhecido é uma adaptação do grego Jesus, e isso se deu por conta do fato inequívoco de que o mais relevante testemunho que temos da sua vida e obra foi redigido em grego, e num ambiente misto, onde duas culturas se fundiram e se tornaram talvez uma terceira. Desde a conquista da Judéia por Alexandre Magno no século III, antes da Era Comum, não se mediram esforços para helenizar a cultura oriental. Chamamos de helenização o processo de fusão entre as culturas grega e judaica, processo pelo qual, segundo se acreditava, os judeus passariam a ser mais integrados ao mundo à sua volta, adotando não apenas a língua do império, o grego koiné, ou o grego vulgar, mas também certos costumes e comportamentos típicos dos conquistadores. Acreditava-se que esta abordagem faria com que o vasto império de Alexandre ficasse mais homogêneo, muito mais identificado com os seus senhores e dominadores, o que evitaria rebeliões e revoltas contra o poder central. Assim, a helenização não foi mera obra do acaso, mas sim um projeto de poder e de manutenção do poder. Para os judeus, porém, esse processo significava o fim da sua cultura e a destruição das suas tradições ancestrais. Sua fé e seu modo de vida estavam gravemente ameaçados. E isto não foi diferente nem mesmo entre os séculos II e I, antes da Era Comum, quando os judeus conseguiram reconquistar, ainda que temporariamente, a sua soberania, sob a dinastia dos reis Asmoneus. É neste contexto de extremo perigo para a tradição e os costumes judaicos que se encaixa a narrativa sobre Jesus e suas pregações. É neste momento histórico de helenização que transcende até mesmo o governo dos novos senhores romanos que Jesus teria surgido no cenário histórico. Todos os escritos que falam sobre ele foram compostos num lapso de 50 anos, entre meados da década de 50 até por volta de 100 da Era Comum, sendo que os principais textos sobre a sua vida, os evangelhos, situam-se após o ano 70 da nossa era. O primeiro texto neotestamentário, que foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, foi composta em língua grega, como tudo mais que se seguiu. E nesses textos dá-se a ele o nome de Jesus. E por todo o Novo Testamento não se conhece outra versão para este nome, que é fruto da helenização corrente da época. Mas é claro que originalmente, sendo ele um cidadão galileu, seu nome comum no Novo Testamento não corresponderia à realidade do seu ambiente original de fala aramaica. Assim, é natural que nos perguntemos qual era o seu nome na língua que originalmente ele falava. Bem, o nome grego usado pelos redatores do Novo Testamento nos dá algumas pistas. É comum, na língua grega, que nomes masculinos terminem com um S em particular. Nomes estrangeiros também levam, em vários casos, este S adicional, a fim de torná-los mais pronunciáveis aos falantes do idioma helênico. No caso do nome Jesus, assim como em quase todos os casos de nomes estrangeiros, o S final não faz parte do vocábulo original. Ao retirarmos esta consoante final do nome Jesus, o que nos sobra é Yesu.
Desta forma, Iesu seria a base transcrita para o grego do possível nome original do mentor do cristianismo. Ao vertermos Iesu de volta para a base aramaica, nós teremos Yeshu. Yeshu é, aliás, a forma que até hoje os falantes de dialetos aramaicos usam em referência a Jesus, conforme veremos a seguir numa conhecida oração católica, cantada em aramaico, conforme usado pela Igreja Ortodoxa Maronita. Observe como é pronunciado o nome de Jesus, que aparece como a última palavra cantada. מברכתו את בנסה ומברך הוא פירוד קרסך ישו. No Oriente Médio, desde os tempos dos primórdios do cristianismo até os dias de hoje, as pequenas populações de fala aramaica do Líbano e da Síria jamais conheceram Jesus pelo termo grego, e nem mesmo pelo nome dado a ele no hebraico. Nem Jesus, nem Yeshua, e sim Yeshu. E lembrando, segundo se sabe, nos dias em que ele teria vivido, a língua comum não era o hebraico, nenhuma outra senão o aramaico. Porém, o fato de que seu nome galileu original era mesmo Yeshu, não elimina a possibilidade de que no sul, na Judéia, ele fosse chamado de Yeshua. Esta diferença deve-se ao fato, segundo sabemos, que os galileus não costumavam pronunciar a última sílaba de palavras que terminavam escritas com a consoante Ain. Porém, ao sul, era costumeiro pronunciar todas as consoantes. Ao lermos o Talmud, no Tratado Arahim 32b, percebemos pelo contexto que nesta porção os sábios falavam sobre uma importante obrigação atribuída a Josué, cujo nome hebraico é Yehoshua. Segundo os sábios, Josué deveria ter orado a Deus e pedido misericórdia a fim de que a inclinação para o mal da idolatria fosse eliminada dentre o povo. Eles usam, por exemplo, Ezra ou Esdras, que teria assim procedido, sendo que os méritos da sua oração protegeram Israel como uma sucá. Porém, pelo que se percebe da passagem do Talmud, Josué ou Yehoshua teria falhado nesse propósito, e a porção do Tratado Arahim 32b relata esta questão da seguinte forma. E é por isto que o verso critica Josué, pois em todo o lugar o seu nome está escrito Yehoshua, e aqui, em Neemias 8,17, está escrito Yeshua. É certo que Moisés não orou por misericórdia, visto que ele não havia ainda mérito para a terra de Israel. Porém, Josué, que tinha o mérito da terra de Israel, por que não orou por misericórdia? E em que isto implica? No encurtamento do nome original de Josué, que antes era Yehoshua e que depois desses eventos passou a ser chamado de Yeshua, em especial na passagem que trata desses eventos, ou seja, Neemias 8,17. O texto talmúdico cita ainda Moisés, que não orou por misericórdia, a fim de que se aniquilasse a inclinação à idolatria do povo, porque em seus dias não havia ainda mérito para a terra de Israel. Porém, nos dias da conquista de Josué, já havia méritos plenos para a terra. Logo, não havia mais desculpas que pudessem justificar Josué diante desta falha. Falha esta que lhe custou o encurtamento do nome nos registros tradicionais posteriores. Convém lembrar que Yehoshua, nome hebraico pelo qual Josué é bem mais conhecido, foi um alongamento do seu nome de nascimento, que era Hoshea, ou Oséias. Esta alteração foi feita por Moisés a fim de que o seu sucessor recebesse a inserção do radical do nome divino. O alongamento do nome representa uma bênção. Porém, após a sua falha em fazer o que dele se esperava, o prefixo do nome divino foi retirado dele, sendo que passou a ser mencionado como Yeshua.
E esta remoção e encurtamento do seu nome é algo muito significativo, principalmente quando alega-se que o nome de Jesus, por exemplo, era Yeshua. Aprendemos que Yeshua é um nome que perdeu o prefixo do nome divino, constituído por 3 consoantes básicas, Yud, Rei, Vav. E com isso, a crença de que trata-se de um nome honrado se desfaz. Muitos têm alegado que o nome Yeshua significa Hashem salva, ou Yud Rei Vav Rei salva. Tese esta que não se sustenta, pois como vimos, tal nome perdeu o prefixo do nome de Deus. Uma simples análise do termo Yeshua nos fará perceber que o mesmo é uma forma verbal passiva, isto é, quando o sujeito sofre a ação. A raiz de onde o nome procede significa mesmo salvar ou resgatar. Porém, se levarmos em conta a estrutura do nome em si, o sentido mais próximo do original seria ele será salvo. Ao mesmo tempo, o nome também não significa salvação, pois em hebraico tal termo é feminino, Yeshua, termo que é escrito de forma diferente e pronunciado também de forma diferente de Yeshua, que é uma forma masculina. A síntese do que temos então é que Jesus é uma forma grega adaptada de um nome aramaico galileu, Yeshu, que provavelmente era pronunciado como Yeshua na Judéia. A estrutura do nome em si não contém muita coisa de importante ou relevante, sendo até mesmo um nome encurtado e que perdeu muito do seu sentido por não reter mais o prefixo do tetragrama. Segundo os sábios do Talmud, esta redução foi algo semelhante a uma punição, ou no mínimo uma crítica ao sucessor de Moisés e, por extensão, a todo aquele que levasse tal nome, sendo que por esta razão não mais veremos judeus portando o mesmo desde a elucidação trazida pelos mestres da Guemará.